gravando. Boa noite. Eu, Lucas Peixoto Burlini e Henrique Bolonha vamos apresentar um artigo referente à manutenção preditiva para um trabalho de manutenção. Então, o artigo que a gente escolheu, ele é de alunos da Unesp, Aparecido Carlos Gonçalves, Rodrigo Carvalho Cunha e Daniel Fabiano Lago. Fala sobre a manutenção de redutor por análise de vibração e partículas de desgaste. Pode passar. Bom, a manutenção, segundo Xavier, ela é uma função estratégica dentro de uma organização e o seu desempenho, ele afeta diretamente o desempenho da empresa. Manutenção, por ser uma atividade, muitas vezes não atividade meio da empresa, mas ela exerce um papel muito importante, porque sem a manutenção, as máquinas, a gente não consegue ter o funcionamento e a empresa não consegue entregar o produto fim dela. Então, segundo a ABNT, a manutenção ela pode ser subdividida em corretiva e preventiva, né? Corretiva é feita após uma falha e o travamento não previsto é apresentado por uma parada brusca. Por outro lado, a preventiva ela se subdivide em sistemática e condicional. Pode passar. Na sistemática, o responsável pela manutenção ele faz um trabalho em intervalo fixo, né, mais conhecido como a preventiva, e é baseado na expectativa de vida mínima dos componentes, obtida por exigência própria ou pelo fabricante. Temos também a manutenção preditiva, que é uma manutenção preventiva subordinada a um tipo de evento pré-determinado, como uma informação dada pelo sensor ou a medição de desgaste, que vai revelar o estado da peça. Então, dentre todas as técnicas existentes, as mais importantes para redutor é a análise de vibração e análise de partículas de desgaste. Então, para esse artigo, né, a gente vai utilizar, para esse redutor, a gente vai utilizar essa metodologia de vibração, análise de vibração e partículas de desgaste. Ele é composto por um motor ligado a um redutor através de um acoplamento flexível. Agora falando da análise do óleo. A definição de óleo geralmente integra que os lubrificantes são geralmente líquidos, mas também podendo ser sólidos, pastosos, gasosos, isso depende do estado físico. Os lubrificantes líquidos geralmente são caracterizados pela sua viscosidade, mas também todas as propriedades que são importantes. Os lubrificantes têm nome que designa cada uma dessas propriedades. Então, os tipos de lubrificante geralmente são divididos em óleos minerais, óleos graxos, óleos aditivados e óleos sintéticos. Os aditivados são minerais puros que foram adicionados a alguns produtos químicos com a proposta de reforçar ou adicionar uma certa propriedade. Os sintéticos eles vêm da indústria química do petróleo. Eles são os melhores lubrificantes e são de um custo mais elevado. Eles são geralmente empregados, né, os mais comuns são os poliméricos e os diésteres, e tem alguns outros. Devido aos seus custos, eles são limitados a locais onde os óleos convencionais não podem ser usados comumente. A análise agora do óleo que nós vamos tratar é a análise de viscosidade. O monitoramento de viscosidade é um componente muito importante em qualquer programa de análise de óleo. Pequenas mudanças na viscosidade podem ser ampliadas em temperaturas de operação em uma medida que o óleo não é mais capaz de fornecer a lubrificação que o sistema vai precisar. Os limites típicos para o óleo industrial são definidos em mais ou menos 5% por medidas de precaução e em casos assim, críticos, extremos, por extrema necessidade, pode chegar a cerca de mais ou menos 10%. Sempre que uma mudança for muito significativa na viscosidade e ela for observada, a causa raiz do problema deve ser investigada e corrigida.
Mudanças na viscosidade podem ser resultado de mudança na química do óleo base, que é, no caso, a mudança da estrutura molecular dele, ou devido a uma entrada de um contaminante no sistema. Os testes adicionais que foram utilizados nesse estudo, nesse trabalho, foram o número de ácido e a espectroscopia de infravermelho transformada de Fourier, para confirmação da oxidação no recipiente. Também foi utilizado o teste de contaminantes para identificar sinais de entrada de água, fuligem ou glicol. Também o teste de ultracentrífuga ou cromatografia gasosa, para identificar mudança na química do óleo base. A viscosidade, geralmente como uma propriedade física, ela é importante, e deve ser monitorada e controlada com cuidado, por causa do impacto que vai ter no óleo e o impacto do óleo na vida do equipamento. É importante aprender como a viscosidade é determinada e como as mudanças podem afetar a confiabilidade do equipamento. Uma abordagem proativa tem que ser tomada para determinar a condição da força vital do equipamento, que no caso é o óleo. Outra análise que será feita nesse trabalho, que vamos mostrar também, é a análise da partícula de desgaste. O comportamento do desgaste em um material ele é ditado pela atuação do mecanismo de desgaste, sendo esse abrasão, ou adesão, ou corrosão, ou fadiga, ou uma mistura de vários desses elementos. O mecanismo de desgaste depende da estrutura do tribosistema, corpo, contracorpo, interface e ambiente, e o modo de ação, rolamento, deslizamento, impacto e fluxo, e parâmetros de operação como carga, velocidade, temperatura e tempo. Todas essas variáveis vão influenciar no nosso sistema de desgaste. Uma das referências, que é Rabinowicz, identificou 4 formas principais de desgaste, sendo esses o adesivo, abrasivo, corrosivo e o de fadiga, além de alguns outros processos marginais que são frequentemente classificados como formas de desgaste. Cada processo vai obedecer suas próprias leis e, em muitas ocasiões, em que uma pessoa usar boas maneiras e agir de forma que uma vai acabar influenciando na outra. Assim, na análise de situação complexa, é crucial encontrar a causa primária do desgaste. Em certos tipos de acoplamento, por exemplo, o acionamento, há uma interação que facilita o aparecimento de uma fissura superficial, um desgaste por adesão, por abrasão, por corrosão ou uma fadiga superficial, e são maneiras potenciais de falha. Portanto, resultados satisfatórios de operação em elementos potencialmente sujeitos à fadiga superficial só pode ser obtida com um projeto adequado, uma cuidadosa fabricação e com a utilização do lubrificante adequado às condições de trabalho. A análise também feita vai ser em cima da limpeza do fluido. A contagem de partículas é um método muito comum para utilizar e se elevar o nível de limpeza do sistema. A versão mais amplamente utilizada desse padrão faz referência ao número de partículas maior que 4,6 a 14 micrômetros em 1 milímetro de fluido. O número mais 4 e mais 6 micrômetros de partículas é usado como um ponto de referência para partículas de silt. O intervalo de tamanho de mais 14 indica a quantidade de partículas maiores presentes, que contribui muito para uma possível falha catastrófica dos nossos componentes. Outra análise empregada também nesse artigo foi a ferrografia. A ferrografia é uma técnica de monitoramento e diagnóstico da condição da máquina. Uma ferrografia pode ser quantitativa, consiste na técnica da avaliação condicional do desgaste em componentes de máquina por meio da quantificação de partículas no lubrificante, ou também uma ferrografia analítica. Essa vai usar a observação de partículas de desgaste em um lubrificante. Bom, agora vamos falar sobre análise de vibração. Ela é baseada na ideia de que as estruturas das máquinas, excitadas, pelos esforços dinâmicos, eles vão dar sinais vibratórios cuja frequência é idêntica àquelas dos esforços que provocou eles. É possível, com alguns sensores, captadores colocados em pontos específicos, registrar
essa vibração transmitida à máquina pelas estruturas. Então, com a sua análise, a gente consegue identificar quais os esforços que estão acontecendo e quais as anormalidades também que está aparecendo no nosso equipamento. Pode. O monitoramento de vibração, ela fornece informações sobre o comportamento macroscópico dentro da máquina. E é necessário a gente ter em mãos a máquina, o estado dela de vibração quando ela é nova, né, ou quando está em bom estado, para que assim a gente possa ir monitorando e comparar com dados da máquina quando ela começar a apresentar defeitos. Então, à medida que uma vibração é transmitida por uma estrutura, a gente tem que levar em consideração vários parâmetros, ou seja, massa, rigidez e coeficiente de amortecimento da estrutura, que vai transmitir a vibração, característica de fixação da máquina no solo, que opõe as reações de vibração e modifica também a intensidade, posição do ponto de medição, posição e fixação dos sensores, características dos sensores, pré-amplificação e transmissão do sinal, desempenho dos aparelhos analisados, né, se eles estão em funcionamento correto, uma rotação e a potência absorvida também, e o estado da conexão da cadeia cinemática, né? O alinhamento, o equilíbrio, o engajamento, o rolamento. Em um espectro, todos os componentes de nível vibratório são representados. A gente pode ver na figura 1. E aí podemos acompanhar individualmente a variação da amplitude, sem o efeito do mascaramento, que ocorre em uma medida global. Ou seja, na figura 1 a gente consegue ver separadamente qual componente e qual a frequência e a amplitude que ele está vibrando. A medida do valor global, ela já é um método de análise aproximada do sinal e faz abstrações dos parâmetros frequenciais, expressando a amplitude avaliada de diferentes maneiras. Então, deve-se levar em consideração o valor entre picos, que é medida a amplitude máxima da onda fundamental, quando o deslocamento vibratório de uma máquina é crítico em relação às exceções de carga máxima ou folga. Temos também o valor de crista, que é uma medida importante para indicar, por exemplo, o nível de choque de curta duração, e o valor efetivo, medição que leva em consideração a avaliação do valor dos componentes harmônicos diretamente relacionados ao conteúdo de energia vibratória. Então, o problema de analisar e estabelecer essas comparações entre vários sinais de vibrações é não poder ser resolvido apenas com base no conhecimento de seus valores de amplitude e frequência. Então, uma forma de resolver esse problema tem sido o estabelecimento de algumas medidas, cuja definição permite o cálculo de valores quantitativos globais. Por exemplo, o valor efetivo, que a gente tem na primeira fórmula, a segunda fórmula é o valor médio, a terceira fórmula, o fator de forma, e a quarta fórmula é o valor de crista, né, comentados no slide anterior. São representados conforme a figura abaixo. Então, todos esses pontos que eu disse nos 2 slides anteriores são representados nessa figura. A gente tem peak-to-peak value, que seria o pico a pico, né? O valor de pico a pico. A gente tem também o valor peak on crest value, que seria o ponto de valor da crista. A gente tem também o medium value, effective value, né? E tudo isso no eixo do tempo. Então, o sinal no domínio da frequência, ou espectro de frequência, é um gráfico da resposta da amplitude de vibração por frequência. E ele pode ser derivado na transformada rápida de Fourier, da onda
da forma de onda no tempo. O espectro de frequência ele vai fornecer informações valiosas sobre a condição da máquina. Agora a parte de materiais e métodos. Para esse trabalho foi construída uma bancada de testes composto por um motor ligado a um redutor através de um acoplamento flexível. O motor é da marca WEG, com meio cavalo e 1720 RPM. O redutor é da marca Macopema, uma redução de 1 para 30. O redutor é um parafuso sem fim cuja engrenagem é feita de aço liga e a engrenagem do pinhão é feita em bronze. As frequências de vibração preferenciais do redutor vão ser apresentadas na figura 5. Para o experimento foi inicialmente utilizado um óleo recomendado pelo fabricante, que é um ISO 320. A bancada de teste foi posta para trabalhar por 168 horas, quando a medição da vibração e uma amostra de óleo foram coletadas. Em seguida, todo o óleo foi removido. Após a troca do óleo, os componentes mecânicos foram observados visualmente e configurados novamente. O óleo fresco recomendado foi colocado no redutor e o sistema foi colocado em funcionamento por mais 504 horas. As medidas de vibração e as amostras de óleo foram coletadas semanalmente. Após essas horas, o óleo ISO 320 foi retirado e as peças foram levadas e o óleo foi substituído por ISO 150 de viscosidade inferior. A bancada de teste foi colocada em funcionamento por mais 672 horas e as medidas de vibração e amostras de óleo foram coletadas semanalmente. Após esses experimentos, foi adicionado um óleo recomendado, ISO 320, com pó de ferro dentro do redutor e colocado para trabalhar por mais 672 horas. À esquerda, nós temos aqui na nossa imagem, após a primeira semana de teste, como que ficou o óleo, né? E na nossa direita, após a troca. Então, nós conseguimos ver como que ficou a quantidade de resíduos após a primeira semana e após a troca. Como ficou após a troca uma quantidade muito inferior após a primeira semana, como foi dado anteriormente, depois do primeiro teste. Agora, na figura 5, na esquerda, nós temos a lâmina de depositador de partículas rotativo, que ficava no anel interno. E à direita é a lâmina do depositador de partículas rotativas do anel externo. A gente pode ver, então, que no anel interno houve uma deposição muito superior. Na análise do óleo coletado foram utilizados um depositador de partículas rotativo, um monitor automático de resíduo ferroso, um contador de partículas, microscópios, viscosímetro, aparelho Carl-Fisher e equipamentos de absorção atômica. Os sinais temporários da vibração foram adquiridos medindo a velocidade de vibração do redutor. Para essas medições foram utilizados acelerômetros piezoelétricos, condicionador barra-amplificador de 4 canais, sistema de aquisição DAC-book e um notebook. Os sinais da vibração foram tomados nos pontos 2, 3, 5 e 7 da imagem 6, mas o espectro que nós vamos ver na parte de resultados é apenas do ponto 3, aquele ponto inferior. As frequências selecionadas foram de 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz e 10 kHz. Os filtros analógicos correspondentes para cada uma dessas frequências, respectivamente, foram 141 Hz, 281 Hz, 2250 Hz e 4500 Hz. Para cada frequência, 10 amostras de 2048 pontos foram tomadas. Na figura 7, agora em resultados e discussões, nós vamos mostrar como que ficou o espectro de sinais de vibração no ponto 3, que foi mostrado para o redutor, e para as diferentes amostras de frequência e os filtros analógicos depois da primeira semana com o óleo ISO 320. Então, nós podemos ver no gráfico de cima, né, o gráfico superior à esquerda, que para uma amostra de 500 Hz e um filtro de 141, nós tivemos apenas 2 picos consideráveis, né, substanciais. Já para a amostra de 1000 e um filtro de 281, nós tivemos mais. Nós tivemos agora 4 picos que foram de uma amplitude considerável. Para a amostra de 5.000 Hz e um filtro de 2.250, esse número aumentou ainda mais.
E para a última, que foi uma amostra de 10 kHz e um filtro de 4.500, nós temos um aumento substancial agora da quantidade de picos observados do nosso espectro. Na figura 8, nós vamos mostrar a evolução da severidade da vibração no teste com o ISO 320 numa frequência de 10 kHz. Nós podemos ver então que no ponto 3, que foi o mesmo apresentado anteriormente, conforme foi avançando para a quarta semana, no caso, o maior tempo de exposição também ao ensaio, nós tivemos uma vibração extremamente severa, né? A severidade da vibração foi intensa. E o resultado também é observável conforme o esperado, que era conforme fosse passando as semanas, a tendência é da severidade da vibração aumentar, que foi o que observamos no nosso gráfico. A figura 9 mostra o desgaste da coroa utilizando o óleo ISO 150. Na figura nós vemos que nós tivemos o desgaste por atrito. Então, concluindo o nosso trabalho e o artigo, a gente pode afirmar que o uso da vibração e a análise de óleo como técnica de manutenção preditiva, ela é uma tendência hoje, por quê? Porque uma completa a outra. Cada uma tem as suas próprias vantagens e desvantagens. O defeito de rolamento, por exemplo, ele é mais difícil de ser observado por análise de partículas de desgaste do que por análise de vibração. Pelo experimento, a gente observa que o atrito, a análise do atrito, ele é mais fácil de ser observado, usando as partículas de desgaste do que usando a análise de vibração. E o uso do óleo com viscosidade inadequada causará problemas em peças onde a análise de vibração precisa ter uma maior preparação de pessoal técnico para interpretar os resultados. Aqui as referências, né, no nosso artigo, está descrito também no início da nossa apresentação. E finalizamos o nosso trabalho.